Nessa parte, conversaremos sobre os demais elementos que compõem a metodologia da sua pesquisa. Em primeiro lugar, é importante compreender o conceito de população. A população de um estudo é considerada o universo da pesquisa, ou seja, a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para o estudo. A população é aquela para a qual os resultados do estudo serão aplicados. Já a amostra é parte dessa população selecionada de acordo com uma regra ou plano. Deve ser representativa dessa população e deve atender a critérios de inclusão e exclusão. Um exemplo que pode te ajudar nessa compreensão é quando você vê um jornalista trazer uma pesquisa de intenções de voto. Ele normalmente diz que foram entrevistadas X pessoas de um determinado número de municípios em um determinado período. Esta é a amostra que representa, com certa confiabilidade, o total de eleitores, que por sua vez representam a população. Quando definimos a amostra, precisamos informar se ela será probabilística ou não probabilística. Ainda em relação à amostra, é fundamental definir os critérios de inclusão adequados, pois estes critérios garantirão que os resultados obtidos no seu estudo sejam extrapolados para toda a população-alvo. Em relação aos critérios de exclusão, é necessário levantar aspectos inerentes aos indivíduos da população-alvo que possam prejudicar a qualidade dos seus dados ou a interpretação dos seus achados. Estes serão considerados os critérios de exclusão do seu estudo. Ainda com relação à amostra, sabemos que quanto maior o seu tamanho, melhor será a representatividade do todo. Entretanto, como na maioria das vezes é inviável estudar toda a população-alvo, não conseguiremos, por exemplo, investigar todas as mulheres que utilizam contraceptivos, nem todos os estudantes de saúde. Nesse caso, recomendamos a aplicação de cálculos estatísticos para estimar o tamanho da nossa amostra. Nosso próximo passo é definir o protocolo de estudo, ou seja, descrever tudo o que deve acontecer durante a pesquisa, passo a passo. É importante descrever os procedimentos com muita clareza e detalhamento, para que permita que outros investigadores reproduzam o mesmo método que você propôs. Juntamente com a definição do protocolo do estudo, devemos definir as variáveis de interesse e os instrumentos de avaliação. A definição das variáveis e do instrumento de coleta de dados dependerá dos objetivos que você pretende alcançar com a sua pesquisa. As variáveis de interesse são os desfechos que serão estudados. Já o instrumento de coleta de dados deve estar relacionado com o problema, a hipótese ou os pressupostos da pesquisa e deve ser capaz de obter elementos para que os objetivos propostos possam ser alcançados. Por último, devemos fazer o planejamento de análise de dados. Para dados qualitativos, devemos indicar como será feita a análise do discurso. Para dados quantitativos, devemos apresentar o planejamento para a estatística descritiva e a estatística analítica, quando for o caso. Na estatística descritiva, devemos informar como os dados serão apresentados, frequência absoluta, relativa, medida de tendência central, medida de dispersão, etc. Já na estatística analítica, devemos definir os testes estatísticos que serão usados de acordo com a característica da sua amostra. Agora falta muito pouco para você finalizar a sua metodologia. Acesse o material final e vamos para a próxima aula.